Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como construir a sua vida rica, né? Vamos fazer uma reflexão aqui do que é ter uma vida rica, o que significa ter uma vida rica para você, né? Como que a gente pode começar a desenhar essa sua vida rica? Você já vive ou não isso? O que está te aproximando ou te distanciando dessa sua vida rica, tá? E principalmente, o que eu posso fazer a partir de hoje, com as ferramentas que a gente tem hoje, para poder construir e me aproximar dessa vida rica, tá bom? Se vocês gostaram desse tema, eu te convido aqui a dar um curtir, né, a compartilhar esse conteúdo e a se inscrever no canal também, que isso me ajuda muito. Então vamos para o vídeo. Bom, gente, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: o que significa riqueza para você? É isso mesmo. Essa é a primeira pergunta que vocês devem começar a se questionar. Por quê? Aqui, ó, vamos pensar aqui, ó, vamos fazer uma reflexão. O que significa riqueza para você? É, por exemplo, quando eu imagino alguém que tenha muitos imóveis, carros, fazer viagens, e se eu imaginar isso para mim, isso faz um sentido também? Ah, eu quero isso, vou me sentir super bem com isso. Não precisar trabalhar nunca mais? Ah, posso me falar tchau pro chefe, eu não preciso mais trabalhar, né? Porque eu tenho uma renda que me sustente, que sustente o meu custo de vida, né? O meu custo de vida hoje ou o meu custo de vida de uma vida mais próspera, né? Ou de um padrão de vida maior. Ter a opção de poder ajudar quem eu quiser, quem eu preciso. Pessoas que são muito doadoras, isso daqui pode ser um tipo de riqueza pessoal, com certeza, tá? Ou pessoas que gostam muito, que o valor é muito forte em termos de liberdade, a vida rica para ela não é questão de não trabalhar, mas sim poder trabalhar, mas ter a mobilidade de trabalhar de onde ela quiser, ela não gosta de se sentir presa em um lugar só, tá? Ou, para muitas pessoas, por exemplo, ter um valor na conta, é ter um patrimônio. E mesmo assim, qual o valor que seria esse patrimônio? R$ 1 milhão para você faz sentido? E você já se consideraria muito rico? 500 mil? 5 milhões? Tá? Então, assim, para cada pessoa é um tipo de riqueza. E eu vou mostrar aqui o porquê. Então, para cada pessoa, o que significa o dinheiro e o termômetro financeiro são únicos. Então, o significado de riqueza e o significado do dinheiro, para mim, é totalmente diferente para vocês. Pode ter coisas semelhantes, mas isso está baseado na nossa escala de valores, nas nossas crenças. E como que isso é construído? Tudo que a gente tem sobre um mapa do que significa o dinheiro tem basicamente são 3 fontes, né, que é baseado na sua criação, então, a influência direta dos seus pais e dos seus cuidadores, por exemplo, como que eles lidavam com o dinheiro, se eles economizavam ou se eles gastavam deliberadamente, se sempre foi se endividando uma coisa atrás da outra, sem pensar no amanhã, ou se eram extremamente que não gastava nada, poupador demais e não soube aproveitar a vida. Muita da sua postura pode ser baseada no que você teve de criação. Além da criação, outra coisa que influencia demais são as influências do que você viu e ouviu, e faz isso constantemente. Por exemplo, o tipo de noticiário do que você ouve, as pessoas que te influenciam, as pessoas do seu convívio, como que elas lidam, qual que é o estilo de vida delas, né? Os padrões de vida, o que você vê, aí você acaba se comparando e isso impacta demais nas suas escolhas financeiras também. E um terceiro ponto são os exemplos vividos, tá? Por exemplo, uma pessoa que
foi despejada de uma casa, né, que gostava muito, que cresceu durante a infância, para ela o significado de uma casa própria é muito grande. Então tem o significado por trás por uma experiência vivida, então ela vai se sentir protegida se ela tiver uma casa própria. Por outro lado, tem pessoas que isso não tem tanta relevância, porque um valor que é muito forte para elas é liberdade. Então, elas não se importam em ter uma casa própria, mas ter a mobilidade, ter a liberdade de ir e vir para onde quiser, poder trabalhar, por exemplo, da onde quiser, isso tem mais valor para elas. Então, uma casa própria não faz sentido, entendeu? Então, assim, por isso que a riqueza, ela é muito particular, o estilo da vida rica é muito particular e único para cada um, tá? E nos próximos slides eu vou mostrar para vocês como que a gente pode começar a refletir sobre isso, baseado no que faz sentido para você. E se você ainda não tem claro qual que é a sua vida rica, tipo, você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas e assim, você nunca nem ouviu falar sobre isso, e você não faz ideia se você está vivendo ou não, o que está acontecendo. Provavelmente você deve estar vivendo as pressões e as necessidades dos outros. Por quê? Se você nunca se refletiu, fez uma autorreflexão do que significa para vocês e aonde você quer chegar, provavelmente você está vivendo a vida, o estilo deixa a vida me levar. E nesse modo, você simplesmente não tem um direcionamento, você não tem um objetivo claro. Então, se você não tem um objetivo claro, você não tem o caminho para esse objetivo claro. E se você não tem o caminho para esse objetivo claro, você vai vivendo as necessidades e as urgências e as influências dos outros, tá? Então, isso começa a te distanciar da sua essência. Você começa a ter, assim, é muito comum, por exemplo, ter a crise dos 35 anos, dos 45, dos 50. Por quê? É uma vida inteira vivendo as pressões e necessidades dos outros, mas que nada tem a ver com a sua verdadeira essência. Então, a gente vai fazer uma reflexão sobre isso também, tá bom? E muitas pessoas, ai, gente, isso é extremamente importante, tá? Baseado até nisso daqui, né, de nunca parar para pensar em não ter um objetivo claro de vida, que isso é extremamente importante. Muitas pessoas, elas simplesmente se afundam, né, em dívidas financeiras e tudo mais, em parcelamentos de cartões, vai até onde o cartão conseguir passar. Para quê? Para manter um padrão de vida, tá? Observem ou se observem a comparação que a gente tem com as outras pessoas, né? Por exemplo, eu vou num encontro das pessoas que eu estudei na faculdade. Aí faz de conta que cada um tá morando num bairro super chique e você continua no seu mesmo bairro. Então aí começa a gerar uma pressão interna. Nossa, só ainda moro na mesma casa. E aí você começa a pensar, poxa, eu acho que eu preciso, né, morar nesse bairro chique ou num bairro chique também, em uma casa. Então, assim, parece bobo, mas não é, gente. Essas comparações, elas acontecem, elas são inconscientes. E enquanto vocês não tiverem muito claro aqui objetivos de vida rica para vocês, vocês vão ser influenciados e impactados por comparações com os outros, tá? E isso vai afundar vocês. Por quê? Porque às vezes ter uma casa grande em um bairro chique nada tem a ver com a sua essência. E aí você vai lá, você vai construir, você vai colocar toda a energia em algo que às vezes não faz nenhum sentido para vocês. Por isso que a reflexão, né, sobre o que significa a vida rica para vocês é muito importante, porque isso vai te direcionar, né, para um objetivo claro e correto, e vai começar a desenhar os caminhos para atingir isso. Isso vai fortalecer também vocês a dizer não para as coisas que nada tem a ver com a sua vida rica, tá bom? E também, isso daqui é um ponto muito forte. Eu confesso que eu já fui assim muito levada por isso. O que as pessoas vão falar de mim?
Tanto do tipo, se eu não tiver dentro de um padrão, igual esse exemplo que eu dei da casa chique num bairro de rico, ou, por exemplo, se eu não tiver um carro bom, o que que as pessoas vão pensar de mim? Que eu não tenho sucesso, que eu não tenho, que eu não prosperei na minha vida profissional, esse tipo de coisa. Então, os bens materiais muitas vezes são usados para sinônimo de status. E então, até o julgamento de familiares é muito comum. Na minha família, inclusive, tem muito, que é julgar, por exemplo, pelo tamanho do carro ou pelo modelo do ano. Isso já foi muito comum, agora está perdendo força, mas ainda é forte. Você vê, poxa, olha que carrão, né? A pessoa tá próspera, tá bem. Só pelo que ela aparenta ter, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Mas a gente acaba vivendo, e é muito comum a gente acabar vivendo e se influenciando em trocar de casa, em comprar um carro maior, pelo que os outros vão falar de mim. Mas, poxa vida, quão relevante é o que os outros vão falar de mim? O que os outros vão falar de mim está me levando para minha vida rica? Entendeu? Então, esse ponto a gente precisa refletir muito. E por onde que a gente pode começar? Tá, primeira coisa, se você nunca pensou nisso, se é a primeira vez que você está ouvindo falar algo desse tipo, eu te convido a, assim, pegar um dia, assim, que você esteja com uma energia muito boa, não que você esteja cansado depois do trabalho, um momento de silêncio, um momento que você esteja com energia bem boa, tá? E faça uma lista, assim, né? Feche os olhos e medite sobre as coisas que fazem sentido para você. O que que é realmente importante para você, né? É morar numa uma casa, é poder ter a possibilidade de, né, de pagar as contas sem sofrimento, é ter a leveza de saber da onde vêm os rendimentos e, poder dormir, ter a possibilidade de poder viajar todo ano para fora. Então vai listando, tá? E uma dica que eu dou para vocês também é não ficar pensando no julgamento dos outros, do tipo, o que que a minha mãe vai falar disso? Imagina, isso é um absurdo, o que que meu pai vai falar disso? O que que meu esposo vai falar disso? Isso é um momento de vocês, assim, sem julgamentos, vai colocando, vai escrevendo, tá? E para cada coisa que você colocar, sempre vai ter um valor de referência, né? Nem que for, às vezes não tem nada a ver. Meu sonho é ter saúde. Poxa, mas para ter saúde eu vou ter que me matricular em alguma academia com personal trainer, custa tanto. Então, assim, sempre coloca um valor de referência só para ter essa referência. Tá bom? A gente vai trabalhar como aqui é um canal de investimentos, nós vamos colocar como referência valores. Então, assim, pega esse momento e vai listando, principalmente se você nunca pensou em absolutamente nada, tá? E aqui vai só um exemplo, né, de como que pode ser esse exercício, tá bom? A gente não tá falando assim, é uma lista bem simples, é mais para a gente começar, né? Vocês começarem a desenvolver essa questão do desejo de vida rica e se acostumando com valores. Então, eu não coloquei muita questão para cada um dos itens de em quanto tempo e tudo mais, é mais uma reflexão geral. Deixa vir, tá? Então, esse é o primeiro exercício para a construção de vida rica da sua vida. E aqui eu tenho um exemplo em termos financeiros. Faz de conta que a minha vida rica é ter uma liberdade financeira com um custo de vida, por exemplo, de 15 mil reais por mês. Ou eu quero ter uma casa alugada, eu quero ter a possibilidade de poder comprar uma casa alugada e que me gere 1.250 reais por mês. Sei lá, eu compro uma casa de 250 e uns 0,5% por mês seria de aluguel. E isso me deixa feliz porque eu sei que a casa é minha e ao mesmo tempo ela está me gerando uma renda.
Ah, não, eu gosto de carro. Eu quero ter um carrão, bem daqueles grandes, que é carro elétrico que está na moda, eu quero ter também. Então, meu carro elétrico aqui de 250 mil reais, eu quero ter. Ou, para mim, eu amo viajar. Eu quero viajar, quero ter a possibilidade de viajar todo. Eu não quero mais nada, eu não quero nada no meu nome, mas eu quero ter a possibilidade de viajar para o exterior todo ano e em torno de 50 mil reais por ano, tá? Só lista, gente. Sim, vai fazendo uma lista bem grande. Se a lista tiver pequena, lembra daquele ponto que você está vivendo muito a vida dos outros. Então, tá faltando olhar para dentro. Se num primeiro momento não sair uma lista grande, é porque você está olhando para fora. Ou a não ser que você tenha um objetivo claro, simples e claro, muito forte, tá bom? Mas a princípio, lista várias coisas e vai colocando mais ou menos valores de referência, tá? Aqui eu trouxe um conceito para reflexão, para ajudar também nessa construção dessa lista, que é o conceito de passivo e ativo. São, em termos financeiros, passivos e ativos financeiros. O que que significa? Passivo é tudo o que te gera despesas. Então, passivo, despesas. Por exemplo, faz de conta que você tem uma casa própria, tá? A casa e você mora dentro dessa casa própria. Ou que você tem um carro, né, para ir trabalhar, para ir passear. Então você tem esse bem e vai passear. Eles são passivos. Ah, mas ele não custa 1 milhão de reais a minha casa, então eu tenho 1 milhão de reais. Não, você tem um passivo de 1 milhão de reais que gera várias despesas. Você tem um patrimônio de 1 milhão de reais, o seu IPTU vai ser proporcional a 1 milhão de reais, tá? O seu custo de vida vai ser proporcional a esse 1 milhão de reais. O bairro onde você mora, o custo de vida do bairro que você mora, vai ser proporcional a essa casa de 1 milhão de reais. Então, você tem uma geradora de despesas. Então, você não gera renda dessa casa, você gera muitas despesas. Você vai ter uma piscina, tem que gastar com cloro, tem que gastar com manutenção de piscina, com manutenção da máquina, da casa de máquina da piscina que vive quebrando. Aí você tem o telhado que quebra, que tem que fazer a manutenção para infiltração. Aí você tem o jardineiro. Então, tudo isso é um bem que tem valor, mas que te gera despesas. E outro ponto, se você precisar desse dinheiro, faz de conta assim que você se sente bem porque você tem algo de 1 milhão de reais. Então você se sente rica. Mas calma aí, se acontecer alguma coisa, você consegue vender um pedacinho só da sua casa para pagar, por exemplo, uma despesa médica do seu filho? Não. Então você não consegue de um dia para o outro vender algo que você mora e que tem várias despesas envolvidas, tá bom? Então esse daqui é um gerador de despesas e que não te dá liquidez, né? Não tem o dinheiro vivo para o momento que você precisa. O carro é a mesma coisa, você paga manutenção, você paga seguro, você paga IPVA, licenciamento. Então, quando você tem o carro próprio, você tem vários custos envolvidos, né? Então, é um passivo também. Você tem que encher o tanque. Então, é como se fosse o gasto de um filho. E faz de conta que além da minha casa própria, eu tenho imóveis para passear de fim de semana, mais passivo. Por quê? É o custo com condomínio, é o custo com caseiro. Então, assim, tem vários custos por trás. Então, ter imóveis, propriedades e tudo mais é legal? Mas depende do seu padrão de vida. Mas isso dificulta o enriquecimento, do tipo do patrimônio que vai te gerar renda, tá bom? Isso te distancia, principalmente se vocês, para ter isso, se envolverem em financiamentos financeiros. Tá? Que financiar é simplesmente adquirir algo antes que você tenha a capacidade de comprar. Né? Se você não tem o dinheiro para pagar à vista, aí você acaba financiando, você está pagando para ter algo que você não pode ter ainda. Tá? Isso também dificulta muito o enriquecimento. Já um ativo, o que é um ativo? É tudo que te gera renda. Então, por exemplo, eu tenho imóveis alugados, então cada mês pinga o aluguel desse imóvel.
Faz de conta que eu alugo um carro, eu tenho um carro para trabalhar de Uber, então eu estou gerando renda, eu consigo com esse trabalho aqui pagar todas as despesas e ainda eu gero mais renda, então ele passa a ser um ativo e não só aqui que é para uso pessoal, né? Então quando você gera renda com um bem, aí é diferente, aí ele passa a ser um ativo. E principalmente os investimentos financeiros, tá? Esses aqui são aceleradores de enriquecimento. Eles vão te ajudar a construir a sua vida rica, a ter vários pontos, né, para acelerar a sua vida rica. Outro conceito aqui que eu queria passar para vocês, para reflexão mesmo, é sobre os gastos variáveis, tá? Um dos pontos que eu quis trazer aqui é justamente o que te distancia da vida rica. Então, assim, se vários pontos que a gente faz hoje, várias vezes que a gente passa o cartão de crédito, não está nos aproximando daquilo que a gente listou como nossa vida rica, então isso está nos distanciando, tá bom? Então, algumas coisas que hoje têm sido muito comum, pelo que eu tenho visto, e que está drenando a energia e o dinheiro das pessoas sem elas perceberem. Por exemplo, assinaturas de streamings que não conseguem ver, tem a assinatura de Netflix, de Amazon Prime, de Apple TV, de tudo, tem tantos que Star Mais, tem tantas opções e tem todas essas opções, né? É impossível você ver tudo. E se você estiver vendo tudo, provavelmente você não está produzindo, você não está utilizando, né, o seu bem maior, que é o seu tempo, para produzir. Então, ao invés de ter vários, selecione o que realmente faz sentido, o que você realmente usa. Ou até, eu ouvi uma vez uma dica da trabalho, mas se fizer sentido para vocês, ir fazendo revezamento desses streamings por período do ano, para vocês não ficarem pagando à toa sem utilizar, tá? Também tem assinaturas de jogos que não jogam, assim, joguinho, alguma coisa desse tipo. Matrículas de academia que não frequenta, então já vai, né, nesse calor do ano novo, vou fazer a matrícula para o ano inteiro, e aí só vai um mês, e acaba pagando o ano inteiro porque é mais barato, mas é o barato que sai caro. Pedir iFood 2 vezes por semana. É mais fácil porque aí eu não preciso ir trabalhar, não preciso ir no mercado. Aí 2 vezes por semana, cada vez é R$ 100, R$ 200 por semana, R$ 800 por a cada 2 semanas. Não, 200 reais, que eu falei R$ 100 por semana, dá R$ 400 em um mês. Então, assim, é dinheiro indo e a sua saúde também, tá? Então tem que ver se isso faz sentido, se está te aproximando da sua vida ou não. E outra coisa que eu vejo que é muito comum, inclusive com os meus alunos, e isso já aconteceu quando a gente vai fazer o inventário financeiro, é ir passando o cartão e fazendo Pix sem anotar nada. Sabe? Vai passando, vai fazendo Pix. E aí, quando vai fazer o inventário financeiro depois de uma semana, o que era mesmo? O que é? Não sei. Foi R$ 100? Não sei o que é, não consigo classificar esse gasto. Então, essas passadas deliberadas de cartão ou fazer Pix sem nem saber o que é, também te distanciam da sua vida rica, tá bom? Porque quando a gente tem uma ideia clara do que a gente está gastando, a gente consegue trabalhar justamente para ir diminuindo os que não fazem sentido e aumentando os que fazem sentido. Por exemplo, qual que é um gasto variável que pode fazer muito sentido para vocês? É investir em educação. Tá? Educação é um investimento de longuíssimo prazo. Um curso que vocês compram é um investimento de longo prazo, são ensinamentos que vocês podem levar pelo resto da vida de vocês. Vocês podem, inclusive, influenciar outras pessoas, seus pais, seus filhos. Tá? Então, assim, analisem se os gastos de vocês estão te aproximando ou distanciando da lista da vida rica que vocês construíram, tá bom? E voltando naquele exemplo de ter um custo de vida de R$ 15.000 por mês, tá? A gente conta que você pegou esse primeiro ponto como, né, como sendo um dos principais. E aí agora você analisa o que você precisa ter hoje para conseguir isso, para começar a construir isso. Então,
quanto que eu tenho que ter investido para ter essa renda aqui de 15 mil reais por mês? São algumas perguntas de reflexão, tá, gente? Qual que é o valor dos aportes por mês que eu tenho que fazer para chegar nesse valor de renda, né? Por quanto tempo que eu tenho que fazer esses aportes? Aportes é o valor que você investe todo mês. E qual que é a rentabilidade do investimento para ter esse valor investido, tá? Então aqui é só, para bem do exemplo, algumas informações e algumas perguntas para dar reflexão. Então vamos lá. Ó, aqui, para ter esse custo de vida aqui de 15 mil reais por mês, nessa simulação, por exemplo, você precisaria ter 2 milhões e 400 reais investidos. Nossa, mas é muito dinheiro. Qual que é o valor que eu tenho que aportar todo mês? Então, aqui é uma simulação mais em termos de aposentadoria e tudo mais. Se você fizer aportes, por exemplo, de em torno de R$ 1.000 por mês por 35 anos, há uma rentabilidade muito parecida com a poupança hoje, você atinge esses 2 milhões e 400, tá bom? Então, o que eu quis trazer aqui é mais uma reflexão, assim, do que pode ser um objetivo de vida rica para vocês, tá? Não é nada cravado, pode ser outras coisas totalmente diferentes, mas para cada um daqueles itens que você escreveu como sendo sua vida rica, você precisa ter algo parecido com isso, que é um caminho, a construção de um caminho. Então, lá atrás, o que eu induzi vocês a fazer é construir é como se fosse uma bússola, um norte para essa bússola. Ah, eu quero ir para o noroeste. Então você vai colocando lá os pontos que fazem sentido para você, tá? Aqui já é um negócio mais assim, é o caminho. O que você precisa fazer para chegar no seu objetivo. Então, aqui é o objetivo, é a pontinha da bússola, é onde a bússola tá direcionando de acordo com o que faz sentido para mim. E o que eu preciso ter para alcançar isso, né? Então, eu preciso ter esse patrimônio aqui. E hoje, como que eu posso começar com hoje? Por quanto tempo? Então, eu começo fazendo esses aportes aqui por esses anos, tá? Isso é só um exemplo, tá bom? E aqui, já para finalizar, eu queria deixar algumas dicas para vocês. Então, a primeira coisa, daquela sua lista grande que você fez, que você calmamente se conectando com o seu ser, o que faz sentido para você, o que te traz paz, eu quero que vocês olhem novamente e coloquem uma ordem de prioridade. Tem que ter prioridade, tá? Alguma coisa, e é nessa ordem de prioridade que vai ressaltar o que realmente é importante para vocês. Então, coloque o número 1 como a primeira prioridade e vai colocando, vai enumerando os demais, tá bom? E eu recomendo que vocês tomem a decisão com o primeiro impulso, porque se a gente começa a pensar muito, aí começa a vir as influências externas e daí não é o que realmente significa para vocês. Então, coloquem o que vier de primeiro impulso, tanto da lista quanto da ordem de prioridades. Isso é base, isso é o alicerce para sua vida rica, tá bom? Para cada item da vida rica, o que você está fazendo hoje para se aproximar dela? Depois que você priorizou, então você começa a trabalhar na ordem de prioridade. Vai de conta que a minha prioridade é isso daqui. A minha prioridade número 1, faz de conta que é ter essa renda mensal aqui. O que eu estou fazendo hoje para atingir isso? Ah, eu estou economizando R$ 200 por mês e estou colocando. Então, isso já é um começo, mas é o valor, né, que precisa? Ah, ainda não. Eu consigo? Eu consigo. Ah, se eu vender alguma coisa, se eu fizer uma renda extra. Então, é esse tipo de reflexão que tem que sair desse exercício, tá bom? E para cada item que você está fazendo, o que está te distanciando dela? Então, assim, o que faz, o primeiro ponto é uma coisa o que te distancia e outra coisa é o que te aproxima. Então, hoje, esses gastos aqui,
Por exemplo, eles te aproximam ou te distanciam da sua vida rica, tá? Então, esse tipo de reflexão vocês precisam fazer. Vocês vão ver que só com essas reflexões vai começar a gerar muito dinheiro de coisas que estão sendo drenadas. Tá? Tem muitas despesas financeiras que é como se fosse um balde cheio de furos. E aí você nunca consegue encher o balde, faz de conta que a sua vida rica é um balde cheio. Os vários pontos que não fazem sentido realmente para vocês, que você acha que é alguma coisa, mas eu tô cansada e eu gosto de uma coisa de lá e tudo mais, isso daí acaba te distanciando da sua genuína vida rica, tá bom? E um ponto que é muito comum com os meus alunos é nesse ponto, principalmente os que nunca pararam para pensar nisso, é gerar ansiedade. Assim, meu Deus, eu quero fazer tudo isso, mas eu não comecei a fazer nada, e isso pode acontecer realmente. Mas aí, o que vocês vão fazer? Vocês têm que trabalhar com as ferramentas que vocês têm hoje e vocês têm que começar pequeno. Não é agora que vai começar alguma coisa que vocês têm que fazer tudo de uma vez. Então, qual que é a minha sugestão? Comece apenas com a prioridade número 1. Poxa, mas você fez eu listar um monte de coisa e agora só vou trabalhar com a prioridade número 1? Basicamente é isso, mas você vai ver que as outras, elas vão vir naturalmente. Sempre quando vier alguma pessoa assim: "Olha, tem uma promoção de tal coisa, vamos?", aquilo já está no seu subconsciente, você parou para pensar. Então você vai começar a pensar: "Poxa, tem a ver com a minha prioridade número 1? Não. Tem a ver com as outras? Também não. Então eu não vou". Então aquilo vai te ajudar a falar muitos nãos para as coisas que não tem nada a ver com vocês, porque agora vocês sabem o que faz sentido para vocês, tá bom? Mas para não vocês não se paralisarem com a ansiedade, começa com a prioridade número 1. Eu até dei a dica aí do patrimônio, né, de quanto que tem que ter investido para viver de renda e tudo mais, porque isso foi a minha prioridade número 1 e funciona muito bem. As outras são consequências, tá? Mas funciona muito bem e é bem legal. E sempre que vocês forem comprar algo, passar o cartão, cadastrar o cartão em alguma assinatura, vocês precisam acostumar a se perguntar: isso me aproxima da minha vida rica? Tá? Façam essa pergunta sempre, 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 porque é isso que vai fazer a diferença. É comportamental. Dinheiro é energia, dinheiro é comportamento. Independente do valor que você ganha, é como você gasta que vai te induzir para a riqueza ou não. Tem muitas pessoas, e isso eu cito para os meus alunos, por exemplo, que eles ganham muito bem, mas muito bem mesmo. E ainda assim sofrem com dinheiro, justamente por viver uma vida de status, porque é cobrado que se tenha uma casa grande, que se tenha um carro grande. E a pessoa nem fica lá, às vezes é um médico que faz plantão, nem fica na casa direito. É muito comum essas histórias, gente. Então, assim, analisem a vida que fazem sentido para vocês e não se blindem contra familiares, contra comentários de café do escritório, contra notícias terroristas da televisão. Se fortaleçam, invistam em educação. Tá bom, gente? Bom, gente, e se vocês quiserem aprender a investir, ser independente e construir a sua própria liberdade financeira, eu vou adorar que vocês façam parte dessa jornada. Eu realmente, assim, acredito que cada pessoa, ela consegue construir a sua própria liberdade financeira, mas tem que querer, e isso pode ser um dos objetivos de vida rica para vocês, tá? Então, aqui eu sempre falo, nunca dependa de governo ou sistemas que estão falidos, isso daqui vai causar dor para vocês. Pensem sempre no seu futuro e façam aportes mensais sempre, 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 tá? E isso daqui, ó, estuda sempre e aprende melhores opções para investimentos para construir o seu patrimônio. E se vocês quiserem ajuda para essa construção de vida rica, eu vou amar que vocês fazer parte dessa jornada com vocês, tá? Eu te convido a se inscrever no canal, que isso me ajuda muito. E sigam-me aqui no Instagram, no @escaladafinanceira_.
Eu queria agradecer a atenção de todos, espero que vocês tenham gostado desse tema. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.